O nosso grupo é o grupo 5 e tem como tema a crise do estado de bem-estar e reforma previdenciária, tendo como membros eu, Gabriele Beatriz de Freitas, Fernanda Rosca, Estela Correia de Campos, Maria Helena e Letícia Bauer. O estado de bem-estar social durou dos anos 40 aos anos 70, entrando em crise a partir dos anos 1973, já que a crise econômica abalou as suas estruturas e começou a colocar em declínio. Isso somado ao elevado gasto público que o estado de bem-estar social tinha, já que puxava para si a responsabilidade sobre vários direitos sociais, fez com que outras ideologias começassem a ser discutidas. Entre elas, a gente vê uma retomada do liberalismo na forma do neoliberalismo, que aparece como uma solução viável para esses gastos públicos e a crise econômica que se tinha. O neoliberalismo aparece com o discurso de privatização de empresas estatais e a diminuição da sobrecarga do Estado. Assim, o Estado para de ser responsável por determinados direitos sociais. As ideologias neoliberais ganharam forma política a partir do século XXI. No início do século XXI, a gente consegue ver governos mais conservadores, como o de Margaret Thatcher, na Inglaterra, Ronald Reagan, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, nos anos 1990, a tomada de políticas neoliberais com Fernando Henrique Cardoso. A gente pode ver que acarretou a crise do estado de bem-estar social são diversos fatores: o alto custo, a sobrecarga do Estado, a crise econômica, o índice de desemprego que crescia exponencialmente, entre outras coisas. O neoliberalismo se apresenta como uma oposição aos modelos de bem-estar social e igualitários que surgiu entre os anos 40 e 70 e toma forma a partir dos anos 80 e 90 a política liberal, totalmente incompatíveis com o que pregava o estado de bem-estar social e essa ética igualitária. Assim, a partir dos anos 90, a gente conseguiu ver uma crise gigantesca das políticas do estado de bem-estar social e de assegurar direitos sociais ao povo. Quanto à contrarreforma do governo de Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff, primeiramente, no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi proposta a emenda constitucional 20, que foi enviada ao Congresso no ano de 1998, no ano de primeiro mandato do governo de Fernando Henrique Cardoso, só que ela foi aprovada somente no ano de 1998. Essa foi a principal mudança no governo da Previdência Social, que é a mudança do tempo de serviço para tempo de contribuição. Dessa forma, os homens eles passaram a poder requerer a aposentadoria com 35 anos de idade e as mulheres com 30 anos. Foi no governo de Fernando Henrique Cardoso também que foi criado o fator previdenciário, o qual possibilita que consiga se aposentar com menos de 30 anos de serviço, desde que a contribuição ao INSS tenha sido desse mesmo período. E assim, possibilita receber mais que o valor integral da aposentadoria, já que o tempo de contribuição ao INSS é decisivo para o cálculo. Quanto ao governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no seu primeiro ano de mandato também, no ano de 2003, Lula enviou a PEC 41 ao Congresso Nacional. Essa PEC ela tinha como objetivo modificar a aposentadoria dos servidores públicos. Com essa emenda, a aposentadoria no valor integral dos funcionários públicos seria anulada. E eles receberiam de forma com um teto e um cálculo que levaria em conta a média de contribuição do trabalhador para o fundo da Previdência. O servidor público também, que já havia se aposentado sobre as regras antigas, foram obrigados a contribuir para a Previdência no valor de 11% de contribuição previdenciária. Já no governo de Dilma Rousseff foi aprovada a aposentadoria por pontos, que é 85 por 95.
As mulheres que somassem 85 pontos com idade e anos de contribuição juntamente, e os homens 95 igualmente, da mesma forma, com idade e anos de contribuição. Eles conseguiriam se aposentar com aposentadoria integral. Para tentar diminuir o déficit que ocorreu na Previdência, a Dilma teve que voltar atrás e teve que conceder a aposentadoria integral aos servidores públicos também, que foi retirado no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Porém, aumentou a exigência de tempo de contribuição. Para conseguir a aprovação dessa nova aposentadoria por pontos, a equipe econômica do governo foi obrigada a abrir mão do fator previdenciário também. Assim, para os aposentados que se enquadram na regra 85/95, ele não mais afeta o valor do benefício. A proposta de contra-reforma da Previdência Social do governo Michel Temer se mostra muito contraditória. Isso porque parece ter a intervenção de bancos que desejam influenciar as políticas de previdência social, colocando direitos do cidadão à disposição como forma de mercadoria. A exemplo disso, a gente consegue ver que, no que concerne, por exemplo, ao direito da mulher, o governo parece suprimir o direito à aposentadoria mais cedo, ignorando o fato de que a mulher, por vezes, trabalha dobrado em posições de menor remuneração. Assim, ele suprime direitos da mulher, já que aumenta a idade para a aposentadoria, não se preocupando com os 2 postos de trabalho que ela possui, sob o argumento de que a mulher tem uma longevidade maior do que a do homem. Nesse sentido, a gente pode ver que a Seguridade Social é composta pela Previdência Social, Assistência Social e o SUS. Se fosse seguido desde o início dos anos 1988, o que concerne na Constituição Federal sobre a Previdência Social, ela não haveria déficit. Acontece que desde muito cedo, o que se objetivou foi flexibilizar esses direitos e, de alguma forma, suprimi-los. Nesse sentido, desde o final do governo Sarney, a gente consegue ver um descumprimento do disposto na Constituição sobre a Previdência Social, acarretando um déficit e gerando esse tipo de discurso de déficit da Previdência Social como forma de flexibilizar e diminuir direitos do povo. Nesse sentido, também é necessário mencionar algumas das propostas de arrecadação estipuladas na Constituição Federal jamais foram implementadas no Brasil. Entre elas, rever incentivos fiscais, combater a sonegação fiscal e, inclusive, a taxação de grandes fortunas, que sequer tem alguma projeção de implementação, mesmo anos depois da Constituição ter sido promulgada. Ainda cumpre mencionar que a proposta de previdência que o Brasil utiliza na Constituição Federal é a de países desenvolvidos, o que suprime a tese de que, por ser um país subdesenvolvido, o déficit da Previdência seria algo a se esperar, já que nosso sistema previdenciário seria mais retrógrado do que o de outros países. As reformas da Previdência Social têm sido implementadas no Brasil desde a década de 90, desde o surgimento do neoliberalismo aqui. Utilizo o termo contra-reforma porque todas as vezes que elas foram implementadas tem sido visando flexibilização e diminuição de direitos sociais, o que continua acontecendo. O objetivo dessas reformas é cortar os gastos sociais e, consequentemente, os direitos sociais da população, que lutam tanto tempo para poder se aposentar e garantir a previdência, e o Estado, que atua como garantidor desse direito, passa a se abster e transformar o direito da população, querer transformar o direito da população em mercadoria. Sobre o texto sobre a crise do bem-estar, Célia, introdutoriamente, define o welfare state como um conjunto de intervenções públicas visando a promoção de bem-estar e envolvendo a redistribuição de renda. Segundo Pearson, é possível atribuir 4 significados
a noção de crise. A primeira seria uma situação de perturbação causada por um choque externo. O 2 seria a manifestação de uma contradição de longo prazo. 3. O momento dramático que precede uma superação de uma situação. Ou o 4, que é um problema de larga escala e duradouro. Os programas de seguridade social, eles cobrem riscos e incertezas não asseguráveis privativamente, como o desemprego e a inflação. Eles também contribuem para a suavização do consumo, isso é, o equilíbrio entre as despesas e a poupança necessária para atingir o consumo mais alto possível ao longo da vida. Ou seja, há uma certa interação entre segurança e crescimento quando se fala de welfare state. Bem, mas nos anos 1990 foi testemunhada uma retomada da crise no sentido 3, um momento dramático que precede uma superação de uma situação difícil, apoiada dessa vez por fatos recentes da globalização e de mudanças demográficas. Bem, isso porque a longevidade ela havia aumentado em razão da dependência, e essa significa uma redução na taxa de fecundidade, ou seja, um número crescente de dependentes inativos que passam a ser sustentados por um número decrescente de pessoas ativas. Quanto à tese da depressão demográfica, o fato do envelhecimento ele é um fator totalmente relevante, visto que 2/3 dos gastos sociais eles são destinados à população idosa, seja numa forma de renda, de serviços, de saúde ou de cuidados. Assim, a autora ela comenta sobre o que vem acontecendo em países nórdicos é que o estado de bem-estar social ele parte de uma solução quando ele viabiliza conciliar a vida familiar com a do trabalho, permitindo assim uma retomada positiva das taxas de crescimento populacional, que equaliza as chances, aumentando o potencial produtivo da população e sua capacidade de sustentar uma população idosa. Portanto, as principais mudanças a serem implementadas são a adaptação às novas circunstâncias, podendo ser encontrar o melhor fundo de garantia no regime do bem-estar social e suas economias políticas. O autor inicia então essa parte do texto com um questionamento: algo aconteceu, o que aconteceu? E ele parte de uma pequena contextualização histórica, partindo que desde 1980 todas as reformas que ocorreram aconteceram a partir de um panorama econômico divergente, com influências da desindustrialização, da globalização, de mudanças de regime político, novas relações familiares, pessoais e interpessoais, da democratização e das reformas constitucionais. Todas essas influências levaram o conceito de estado de bem-estar social, que a gente já conhecia até então, a um nível diferenciado. As reformas, a partir de 1980, desencadearam então uma alteração na estrutura de programas da Seguridade Social. E tudo isso aconteceu com a justificativa do aumento da demanda, ou seja, o Estado não tinha dinheiro suficiente para custear todos os segurados. Então realizaram cortes por meio de critérios mais duros para a elegibilidade, a introdução de formas de copagamento e também a diminuição do valor real dos benefícios. Entretanto, o autor ele deixa bem claro que essas reformas deixaram de trazer o que era mais importante, que é englobar políticas ativas no mercado de trabalho e também trazer investimentos públicos sociais. Dessas reformas originou-se o questionamento, então, com essa possível privatização do bem-estar social. Segundo o autor, essa é uma avaliação que ela subestima a importância do financiamento público e de seus subsídios estatais. Ele argumenta no sentido que desde o pós-guerra, a desigualdade só foi majorada, só foi intensificada após a década de 80, quando essas ideias neoliberais, ideologias liberais também vieram à tona. Então ele diz que trouxe até dados também que toda essa desigualdade ela só foi amenizada no momento em que práticas de políticas públicas foram intensificadas, foram adotadas por governadores, pelo Estado.
Por fim, o tópico Como avaliar as transformações afirma que os números referentes a gastos não diz que o setor público foi irresponsável na administração financeira. Porém, através das reformas, ocorreu também uma governança, bem como uma provisão do setor privado, algo que ocorreu em todos os regimes. E é nesse contexto que Seeley-Kaiser sugere duas dimensões para avaliar as transformações. A primeira seria que o setor privado é muito mais influente para promover o bem-estar e ela avalia discursos, instituições e resultados diferenciando-os, enquanto que a segunda busca se atentar para formas de intervenção pública, que seria a provisão, financiamento e regulação. Diante disso, Seeley-Kaiser sugere o termo sistema de bem-estar, que seria um arranjo social que busca prevenir os riscos coletivos que uma determinada sociedade poderia sofrer. E para isso ocorrer, é necessário que haja um monitoramento, bem como prestação de contas. Além disso, para entender melhor o sistema atual do welfare state que tem sido aplicado, a autora do texto dividiu em duas etapas. A primeira seria uma avaliação das reformas ocorridas atualmente em muitos sistemas previdenciários, que, por exemplo, aposentadorias, pensões, que ocorreram reformas atualmente, como o sistema público tem interferido nessas reformas. E, por outro lado, ela buscou avaliar o setor privado em relação à área da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Assim, em um primeiro momento, foi possível concluir que as reformas previdenciárias foram prejudiciais às pessoas que estavam fora do mercado de trabalho, porém, ela teve uma maior abrangência em relação aos trabalhos que estavam fora dos padrões, ou seja, trabalhos temporários, trabalhos parciais, e é nesse contexto que o Estado teve a sua provisão retraída. Mas, por outro lado, aumentou o financiamento e a regulação, e isso foi por meio de tributos. Por fim, a autora destaca que até meados dos anos 2000, os gastos sociais privados representavam apenas 15% dos gastos totais. Porém, em países como Estados Unidos, Japão, Bélgica, Suíça, Países Baixos e Canadá, desde o ano 1985, os gastos sociais privados têm tido um maior crescimento em detrimento aos gastos públicos. E isso gera uma consequência de que os gastos redistributivos têm uma maior vantagem e um impacto, enquanto as vantagens fiscais possuem um impacto regressivo. Por último, no tópico de conclusão, a autora destaca que nos países menos desenvolvidos existe uma difusão de instituições de bem-estar, enquanto nos países desenvolvidos é o estado de bem-estar que prevalece. Diante disso, é possível notar que o período atual marca um novo estado de bem-estar, que seria uma nova forma de ver o welfare. Ou seja, a partir de agora, existe uma junção entre o público e o privado. E dessa maneira, o público pode interferir no privado, bem como o contrário, o privado também acaba tendo poder de influenciar no público. Além disso, inicia-se um welfare de serviços em detrimento a um welfare de seguridade. Então, a autora encerra afirmando que, apesar de o setor privado possuir e gerar determinadas vantagens, ele ainda é um sistema que pode segregar e degenerar o sistema de bem-estar social, porque ele possui uma menor capacidade redistributiva. E para exercer esse controle,
é necessário que haja uma intervenção pública, de modo a controlar o setor privado.